Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é dia 1º de novembro, então ontem, dia 31, nós comemoramos os 503 anos da Reforma Protestante, que aconteceu lá em 31/10 de 1517. E um dos pilares da Reforma Protestante é a autoridade das Escrituras, a autoridade da Bíblia. Então, sola Escritura, somente a Escritura. Há outros, mas o nosso assunto hoje é a Bíblia, né? Nós estamos na última lição da nossa revista Legados de Fé, e o tema da nossa revista é Bíblia, Deus fala conosco. O texto da nossa lição se encontra lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 5, no versículo 39. Que Jesus diz para aqueles homens, né? Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E ainda em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, nós vamos encontrar: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então são esses dois textos que vão dar base para o estudo que nós vamos fazer aqui a respeito da Bíblia. É um texto que a gente não pode deixar de falar a respeito das Escrituras, que se encontra lá na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Essa é a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor possa enriquecer a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã. A Bíblia é fonte de orientação para a vida de toda pessoa cristã. Ela é a palavra de Deus, e por meio deste livro Deus fala com o seu povo. Então, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo tão essencial para a nossa vida, deve ser usado com responsabilidade, sabedoria e prudência. São boas amigas da leitura bíblica. Embora não tivesse em suas mãos uma Bíblia como a conhecemos hoje, nosso Mestre Jesus conhecia, cria e praticava as Escrituras. A Bíblia é o registro da experiência do antigo povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs com Deus, e narra como ele se manifestou durante vários períodos históricos até ser revelado em Jesus Cristo, como o Senhor e Redentor do mundo. A Bíblia nos revela Deus. Eu estou fazendo, revendo aí um pouco de teologia, e estou fazendo um curso pela internet, e estudei essa semana aqui 2 lições a respeito de bibliografia, né? E realmente, você olhando, você vai ver que o propósito da Bíblia é tão somente de nos revelar Deus. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para a cruz de Cristo. Muito mais do que ser um conjunto de livros, esse é o significado grego para biblos, livros. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz, como nós lemos aqui em Hebreus, né? Capítulo 4, versículo 2.
Bíblia viva e eficaz. Como uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação, que foi o texto que nós lemos em 2 Timóteo 3,16. O Salmo 119 nos apresenta muitos dos seus atributos e benefícios. É lâmpada para os pés e luz para os caminhos, no versículo 105. Todo o Salmo 119 vai falar a respeito das Escrituras. Nos traz sabedoria e prudência. Conserva a pureza. Vamos olhar o Salmo 119, alguns textos dele nos vão falar a respeito do valor que tem as Escrituras para a nossa vida, né? O texto que todos nós conhecemos, 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O versículo 98 diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, medito na palavra. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Conserva a pureza. A Bíblia, a palavra de Deus conserva a pureza. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Algumas leituras, né? Gera integridade de coração. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Salmo 119, versículo 7. E ela está firmada nos céus, né? Versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia foi escrita por homens e mulheres como nós, pessoas que faziam parte de uma comunidade e que, preocupados em fortalecer a fé do seu povo, escreveram o que viram, ouviram, testemunharam de suas próprias experiências, transmitindo-as na inspiração de Deus. João escrevendo, né? João escreve o Apocalipse, mas na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele escreve assim, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Jesus Cristo, com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, os escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Escreve João a respeito nas Escrituras. Esse precioso livro levou mais de 1000 anos para ficar como o conhecemos hoje, né, do período de 1250 a.C. a 100 depois de Cristo aproximadamente. A maior parte foi escrita na Palestina, onde vivia o povo de Deus, onde Jesus exerceu seu ministério e onde se formou a primeira comunidade cristã. Algumas partes do Antigo Testamento foram escritas na Babilônia, durante o cativeiro, né? Durante o período do cativeiro do povo de Deus, e outras partes foram escritas no Egito, onde algumas famílias foram viver após o fim do cativeiro. Nós já falamos sobre isso, que nem todo mundo voltou da Babilônia para Israel. Havia uma comunidade muito grande de judeus no Egito. Ainda há muitos judeus vivendo no Egito. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, língua falada na Palestina antes do cativeiro babilônico. Após esse período, o povo passou a falar o aramaico, que era a língua que Jesus falava. E uma pequena parte do Antigo Testamento foi escrita nessa língua. Porém, com o tempo, já não conseguiam mais ler as escrituras hebraicas. Foram perdendo, né? A língua, a gente sabe disso, quando a gente estuda inglês, se você não praticar, você rapidamente esquece aquilo que você aprendeu. Foi o que aconteceu com eles, né?
Assim foram formadas escolas para ensinar o hebraico, a fim de que o povo pudesse entender novamente a palavra de Deus. Nos tempos de Jesus, essas escolas ainda existiam, né? Elas funcionavam nas sinagogas. Provavelmente Jesus, quando criança, frequentou uma dessas escolas. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Antes de serem escritos, muitos relatos foram transmitidos oralmente, era a tradição oral, entre as pessoas de comunidades de geração em geração, o que contribuiu para a formação e a organização da Bíblia. A fim de facilitar a leitura desses textos nas celebrações, foi organizada uma lista de livros escritos, que aos poucos foi adquirindo autoridade entre o povo, como revelação da vontade de Deus. Muitos outros livros foram escritos, mas esses livros, inspirados, são os que agora compõem o cânon da Bíblia. Outros estão fora, mas muitos livros foram escritos. Por isso o nome Escritura Sagrada. Só mais tarde é que muitos desses relatos foram organizados, escritos, formando um cânon. Então durante muito tempo se trabalhou para formar a Bíblia da maneira como nós a temos. Então, a própria divisão que nós temos em capítulos e versículos foi muito posterior, e o texto não era escrito assim, era escrito de forma corrente, mas foi separado dessa maneira para facilitar o entendimento das pessoas. Cânon é uma palavra grega que quer dizer lista ou norma. Por isso, até hoje, se fala em livros canônicos para indicar os livros daquela lista. Os livros canônicos eram a norma de fé e da vida do povo de Deus, e o é até agora. Ora, essa lista de livros sagrados recebeu mais tarde o nome de Bíblia. A palavra Bíblia significa biblioteca. A expressão Antigo Testamento vem do apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios 3,14, ele fala, ele menciona isso, segregando isso como em uma parte, um texto do Antigo Testamento. Então ele escreve assim, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ele está falando aqui do véu que cobriu a face de Moisés, quando ele desceu do monte. O rosto dele brilhava e ele usou esse véu. Então Paulo está dizendo que os israelitas continuaram vivendo com esse véu, e não reconheceram a revelação de Jesus Cristo. Para Paulo, o antigo se tornava novo por meio da vida nova e do olhar novo. Nascidos da conversão para Cristo na comunidade, no mesmo texto de 2 Coríntios 3, no versículo 16, fala: quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, é retirado aquilo que impedia de reconhecer e de enxergar a revelação que era Jesus Cristo. Paulo lia e interpretava os livros do Antigo Testamento com este novo olhar. Devemos lembrar que Paulo era judeu, fariseu, e que conhecia muito bem as escrituras do Velho Testamento. Tanto que o que o texto está dizendo, que ele olha o Antigo Testamento, agora depois de Jesus, com um olhar diferente. Então nós vamos encontrar Paulo citando muito o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, nas suas cartas, nas suas epístolas. Ele não parava na letra que mata, mas buscava o Espírito que comunica a vida. Jesus, desde o início do seu ministério, revelou intimidade com as Escrituras. Usou-as para responder a Satanás durante a tentação no deserto. Quando o Satanás tentou Jesus, ele falou: mas também está escrito, manda que essas pedras se transformem em pão, se você é o Filho de Deus. Também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Todas as proposições que Satanás fez para Jesus, Jesus respondeu em cima das Escrituras. E muitas das proposições, Satanás também usou as Escrituras, o que significa
que ele é conhecido, né? Jesus também usou as escrituras lá na sinagoga. Nós vamos lá em Lucas 4, que ele estava na sinagoga e foi dado o rolo, né? E ele abriu lá onde o profeta Isaías falava a respeito da profecia que se referia a ele, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, é esse texto. E também no templo. Quando Jesus vai lá expulsar aqueles vendedores do templo, ele fala assim: minha casa, né, será chamada casa de orações, e vocês as transformaram num covil de ladrões e salteadores. Então, Jesus usa também muito as escrituras. Não é? A Bíblia é para o povo cristão um caminho mais seguro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O caminho mais seguro para o conhecimento da vontade de Deus, e por ser vivo e eficaz, provoca mudanças profundas, ou deveria provocar, em nosso modo de ser e viver. As escrituras têm que ter esse efeito sobre nós, né? Elas têm que trazer mudança nas nossas vidas. Não basta a gente conhecer de cor versículos e tudo mais, se eles não estão fazendo diferença na nossa vida. Então, a Bíblia, ela é transformadora. E nós temos que permitir que ela transforme a nossa vida. Através da Bíblia, Deus está sempre atuante. Por isso, Ele mesmo que nos confronta por meio da sua palavra, que nunca deixa de produzir resultados. Ora traz a salvação, ora traz julgamento. É pela Bíblia que nós sabemos julgamento. Estamos estudando aí as parábolas de Jesus e a gente vê que ele fala a respeito desse julgamento. A leitura bíblica é, portanto, indispensável para a pessoa cristã. Né? Ninguém pode deixar de ler a Bíblia. O cristão não pode deixar de ler a Bíblia. Lê todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Nem que seja 5 minutos. Nem que seja um único versículo. E que você medite nele, né, ao longo do seu dia. Não importa. Né? Você precisa ler 5, 6 capítulos por dia. Né? Se puder, melhor. Ela deve ser o padrão pelo qual avaliamos a experiência, a razão e a tradição da vida cristã. Por ela, encontramos esclarecimentos e revelação da vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, então, através dela, nós vamos conhecendo a vontade de Deus. A Bíblia precisa ser lida tanto para conhecimento geral. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Como para buscar instrução e direção, está no texto que nós lemos de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada, serve para correção, serve para instrução, não é verdade? Então a Bíblia tem essa finalidade na nossa vida cristã. E nós temos que usá-la nesse sentido mesmo, né? É assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Então Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, e que desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu tenho aqui, não vou pegar para mostrar, né, a Bíblia que meu pai me deu lá em 1961, 62, quando eu tinha, né, 11 anos. Quando a gente começou a ler, meu pai me deu uma Bíblia e eu tenho ela aqui até hoje. Eu quase não uso, porque o papel tá, né, não pode nem usar, porque senão ele vai quebrar, né? Mas eu tenho aqui a Bíblia, uma edição de 1961. Então, desde a infância, aprendeu a Sagradas Letras. Um aspecto importante da leitura bíblica é o devocional, no qual encontramos instrução e revelação para a edificação e sustento da vida cristã. Nesse sentido é que nós devemos ler a Bíblia, em atitude de adoração. Não se lê a Bíblia de qualquer jeito. Né? Temos que parar, né? Separar um tempo. Essa instrução toda que está quando a gente, nas primeiras páginas do cenáculo, dá essa instrução de como nós devemos fazer para ler a Bíblia. Com reverência, sem pressa. Precisamos separar um tempo tranquilo para isso. Sem interferência.
e reconhecer o poder e a inspiração da palavra de Deus. Sistematicamente, é importante estabelecer horários, criar planos de leitura. Há muitos planos de leitura para a gente ler a Bíblia num ano, né? Eu tenho uma Bíblia que chama Bíblia Maná, que a gente nem acha mais para comprar, que tem uma divisão interessante, né? E a gente lendo todos os dias marcados, vai do dia 1 ao dia 31 de dezembro, a gente lê a Bíblia toda em um ano e 2 vezes o livro de Salmos. E outra coisa importante, né? Fazer registro daquilo que vai sendo revelado para as nossas vidas. Você que frequenta a escola dominical, agora nós estamos nesse jeito virtual, mas você que frequenta a escola dominical, né, quando voltarmos, se Deus quiser, vamos voltar até as aulas nossas presenciais, anote as dúvidas que você tem, né, quando você estiver lendo a Bíblia. Nós temos um trabalho que chama, né, Compartilhando a Palavra às terças-feiras. Anote as suas dúvidas e traga na terça-feira para que nós possamos debater juntos e aprender juntos, não é? A gente não tem a pretensão de estar ensinando ninguém. Nós queremos aprender juntos. A Bíblia deve ser lida de forma reflexiva. Pedimos a direção e a instrução do Espírito Santo antes de iniciar a leitura. E examinamos nossa vida à luz da palavra lida. Então leia a palavra, examine a vida da gente para ver como é que ela está em relação àquele texto que nós estamos lendo. Devemos ler o texto procurando exemplos a seguir, pecados a evitar, mandamentos a obedecer, promessas a esperar. O que podemos aprender sobre Jesus e sobre o que devemos orar a partir da leitura? É importante aplicar em nossa vida o ensino, mudando nossas atitudes e, se possível, compartilhar a palavra com outras pessoas. Aquela experiência que você teve na leitura da palavra, compartilhe com outras pessoas. É muito bom isso, né? Hoje Deus falou comigo assim, né, no Evangelho e tal. Coletivamente, é importante aproveitar os encontros comunitários, os ensinamentos adquiridos pela leitura em comunidade. É disso que eu estou falando, né? Você que participa, se não participa, eu convido a participar às terças-feiras, às 7h30 da noite, no nosso Compartilhando a Palavra, para você poder partilhar conosco, né, as suas experiências com a leitura da Bíblia. Então, em espaço de estudos bíblicos, dos cultos, na escola dominical, a troca de experiência e entendimento guiada pelo Espírito Santo de Deus também contribui muito para o nosso crescimento espiritual. Então, esse trocar de experiência, né, de um com o outro nos ajuda a crescer espiritualmente. Para dar significado à leitura da Bíblia, devemos fazê-lo com regularidade, né? Ter um propósito, eu leio a Bíblia todo dia. Né? John Wesley, fundador do metodismo, lia a Bíblia pelo menos de manhã e à noite. Todos nós sabemos a história, principalmente nós metodistas, conhecemos bem a história de Wesley e a diferença que ele fez, né, como evangelista que era. Unidade de propósito. Ler, não por curiosidade, mas para conhecer a vontade de Deus. Claro que a Bíblia tem muitas histórias, principalmente o Velho Testamento, Novo também, mas a Bíblia tem muitas histórias. Histórias interessantes, histórias intrigantes, mas a Bíblia é uma história também, né? O Antigo Testamento conta a história, né, do povo de Deus na sua caminhada. O Novo Testamento, nos Evangelhos, vai nos falar da vida de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos conta a caminhada da igreja depois do Pentecostes. E as cartas de Paulo vão vão nos ensinar a aprender, entender as coisas que Jesus falou, né? E qual é o seu efeito na igreja, naquelas igrejas que estavam nascendo. Nós encontramos, inclusive,
Paulo orientando a igreja diante de algumas coisas que aconteciam nas igrejas e que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Correlacionamento, comparar a escritura com a escritura. Então, meu pai não tinha, eu tenho uma biblioteca aqui, onde eu estou aqui sentado, eu tenho uma biblioteca de livros e de comentários bíblicos, fora o que eu tenho no meu computador, tem uma enciclopédia bíblica lá no meu computador. O meu pai estudava a Bíblia com a Bíblia, todas as nossas Bíblias, a maioria delas, tem referências. As referências nos levam a outros textos que falam aquela mesma coisa. E se nós olharmos as referências dos textos bíblicos, nós entendemos muitas coisas que nós não entendemos na primeira leitura do texto. Então, é importante isso, né? Relacionar os textos entre si. Devoção, pedir e receber a direção do Espírito Santo. Isso é fundamental, né? Pedir a direção do Espírito Santo, dá-me a compreensão da palavra de Deus. E o mais importante que tudo, a resolução, que é colocar em prática aquilo que se aprende. Né? Jesus termina o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, dizendo, né, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não é uma coisa, né? Não importa a época, Deus fala e se manifesta por meio da palavra. Por ela, Ele alimenta e sustenta o seu povo, acrescentando a fé. Ela é a sabedoria de Deus que tem poder de salvar as nossas vidas. Isso está escrito lá em Tiago, né? Capítulo 1, versículo 21. Então, essa é a palavra de Deus, né? A nos transformar em pessoas melhores. A Bíblia tem esse condão, né, de nos transformar em pessoas melhores. Tiago escreve, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha a importância da palavra de Deus, né? Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós precisamos mais do que isso, que a nossa alma seja salva? De jeito nenhum, né? Quando eu vi o texto da lição, eu falei, eu sou apaixonado pela Bíblia, né? Sou uma pessoa apaixonada pela Bíblia, não sei se é essa palavra certa, ser apaixonado. Eu sou apaixonado pela Bíblia, pelo estudo da Bíblia, pelos desafios que muitas vezes os textos se nos apresentam. Então, eu amo preparar uma escola dominical, amo preparar um estudo bíblico para as nossas terças-feiras, né? Eu realmente amo fazer isso. E Deus tem me abençoado, né? Me dando sabedoria para entender e poder transmitir aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. E eu peço sempre oração para isso. Na Bíblia encontra os seus princípios da nossa fé cristã. Ela nos revela Deus e o seu grande amor. No processo de conhecermos mais as Escrituras, não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina através do Espírito Santo. Em João 14, 26, né, a palavra nos ensina isso. João capítulo 14, versículo 26. Vamos só dar uma lida aqui. Já estamos falando sobre a Escritura, vamos ler as Escrituras, né? Mas o Espírito Santo, o Consolador, disse Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Né? As Escrituras, o Espírito Santo. Recorramos a Ele sempre. Ele traz luz espiritual para a correta compreensão e percepção da presença divina no texto bíblico. Não é um livro qualquer. É um livro que
capaz de transformar as nossas vidas. Quais são hoje as barreiras que nos impedem de ler, ouvir e compreender com clareza a palavra de Deus? Vamos pensar nisso. Né? O que tem impedido a gente, né, de nos dedicarmos mais tempo, né, para ler e compreender a palavra de Deus? Vamos pedir a Deus a orientação e a direção dele, né, nessa nossa caminhada cristã, através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou, através de homens e mulheres ao longo da história, essa riqueza das Escrituras, da Tua palavra trazida para nós de forma que nós possamos compreender e entender. Que a Tua palavra modifique mesmo as nossas vidas, seja transformadora na vida de cada um de nós. Temos um domingo, Senhor, abençoado na Tua presença, que possamos sentir a cada dia a orientação e a direção do Teu Espírito através da leitura e da meditação da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Tenhamos todos um domingo abençoado, alegre, feliz, na presença do nosso Deus. Amém.